Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 10, verso 8. Os descendentes de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cush foram Seba, Ávila, Sabata, Ramá e Sabteca. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Detã. Cush também foi antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu cidades de Nínive, Reabote-ir, Colá, Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Colá. Agora vai comigo no capítulo 11, verso 1. Eu vou pegar o contexto todo, fica mais fácil. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra chamada Sinar, que hoje é a atual Babilônia, onde se estabeleceram, ou foi a Babilônia mais tarde. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniam e falavam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada o que propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundir as línguas em línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. E assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade, e ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. E hoje eu quero entrar exatamente no ponto da história deste homem chamado Nimrod, que Flávio Joséfo descreve como o construtor da Torre de Babel, um tirano que tentou afastar o povo de Deus, e fazendo um paralelo à história de Babel com aquilo que Deus tem de fato para as nossas vidas. Quando nós começamos a estudar a vida de Nimrod, o que a Bíblia apresenta no texto, por isso eu fiz questão de ler o capítulo 10 para vocês. Como que a Bíblia apresenta Nimrod? A Bíblia apresenta Nimrod como um homem, um guerreiro, um homem forte. Se nós formos estudar um pouco a história, eu fiz questão também de ler um pouco da sua genealogia. Nimrod, ele vive depois do dilúvio, ele inclusive é um dos descendentes de Noé. Então o mundo ele tinha sido devastado pela água, ele está sendo restaurado, sendo reconstruído, e nesse processo de reconstrução, um descendente de Cã, que é o filho que foi amaldiçoado por Noé, ele se levanta como um homem de muita influência. Por que Nimrod ele tem até provérbios no tempo que foi escrito sobre a sua história? Porque ele se tornou um homem de muito poder por conta da sua habilidade de guerra. A Bíblia diz que ele era um guerreiro e ele era um caçador. Entendemos que logo depois do dilúvio, fome, miséria se levantam. Nós podemos ver esse exemplo, infelizmente, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Depois de tudo que a água trouxe, nós vemos hoje uma população sofrendo com todas as suas perdas. Agora imagine isso há milhares de anos atrás. Então alguém começa a proteger esse povo, começa a proteger da fome. Ele buscava a caça e alimentava o seu vilarejo, e isso começa a aumentar, e isso gera nele o quê? Uma influência social, uma influência política. Ele também era um caçador. Flávio Joséfo diz que Nimrod ele guardava o seu vilarejo das bestas feras, que também estavam famintas, e não encontrando o que, Deus abençoe, não encontrando, eu tomei um susto com a buzina dele, não encontrando alimento nas florestas, elas vinham para os vilarejos, atacavam as crianças, os mais velhos que não podiam correr. Então ele se torna também um protetor, de novo, uma influência política, uma influência social. E esse homem, ele tem tanto poder de influência, que ele acaba construindo, ou acaba conduzindo um povo a uma construção não só de uma cidade, mas a construção de uma torre. E qual era o propósito de Nimrod? Chegar ao céu.
O propósito de Nimrod era chegar ao céu. Flávio Joséfo de novo diz que o objetivo dele para convencer o povo é dizer: vamos construir uma torre, porque se vier água de volta, nós não seremos pegos de surpresa e poderemos subir o mais alto. Mas aqui fica claro no texto que o objetivo dele era fazer o nome deles famoso e eles não se espalharem. Ele queria que essas pessoas continuassem em volta da sua influência. E eu quero trabalhar exatamente nesse ponto com vocês, sobre pessoas que ainda não entenderam que o chamado precisa vir de Deus, não vem da terra. O que Nimrod quer fazer? Ele quer construir algo da terra para o céu. E nós precisamos entender que a obra de Deus, ela precisa ser feita do céu para a terra. Vocês estão entendendo isso? Nimrod, ele é o exemplo, e eu quero isso agora parafrasear, trazer isso, a um paralelo, de pessoas que elas ainda não entenderam que enquanto não forem chamados por Deus, não forem ativados por Deus, o seu chamado não é um chamado. Não é. Porque se partir do meu coração, se partir da minha alma, para o céu é Babel, não é chamado. E qual é a definição de Babel? Confusão. Tudo aquilo que partir do coração do homem, tudo aquilo que partir da alma do homem, infelizmente vai gerar confusão. Ele exemplifica o chamado segundo o coração do homem. Babel são os projetos que nascem na terra, até com o propósito de se aproximar do céu. Quando ele começa a chamar as pessoas, convidar as pessoas e influenciar as pessoas a cumprirem aquela obra, ele estava dizendo assim: vamos nos aproximar do céu. Alguns talvez até enganados por ele disseram assim: vamos nos aproximar de Deus. Mas não se aproxima de Deus aquele que parte daqui para lá, da alma para lá, mas é aquele que vem de lá para cá. Jesus, ele morreu na cruz para quê? Para que o espírito do homem seja vivificado e então o espírito de Deus passe a habitar no homem, ou seja, vindo do céu para a terra. Quem está entendendo, diga amém. Tudo aquilo que partir da minha alma, tudo aquilo que partir do meu coração, tudo aquilo que partir do homem, infelizmente isso vai comprometer aquilo que Deus tem para nós. Quando nós avaliamos chamado, um dos pontos principais é qual é a motivação do seu chamado. Como eu disse para vocês na semana passada, talvez o assunto chamado é um dos assuntos onde mais existem questionamentos. Qual é o meu chamado? Como eu descubro o meu chamado? Eu tenho de fato um chamado? Depois nós encontramos um grupo de pessoas tentando viver o chamado. Algumas pessoas às vezes até forçando um chamado que ainda não veio de Deus. E quando nós começamos a fazer uma avaliação sobre chamado, o ponto principal é: qual é a motivação daquele que quer fazer a obra de Deus? Qual é a motivação? Se nós analisarmos com um olhar humano, o que Nimrod estava fazendo, aparentemente era uma boa obra. Se ele de fato estava construindo uma torre para proteger o povo de um novo dilúvio, ele estava tentando proteger pessoas. Correta a motivação de início, sim ou não? Sim. Se ele estava partindo algo para chegar ao céu, se ele queria chegar ao céu, se aproximar de Deus, eu lembro que na escola bíblica falava que os homens quiseram construir uma torre para chegar até Deus. Se ele de fato estava fazendo da terra para o céu, num olhar natural, ele estava tentando fazer a coisa certa, sim ou não? Sim ou não, gente? Agora preste atenção no texto, qual é a motivação dele? O que o texto diz? Venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los. Depois ele disse: venham, vamos construir uma cidade, uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos. E assim não seremos espalhados pelo mundo. Quando a Bíblia fala de chamado, nós precisamos entender que o chamado não é para fazer o nosso nome conhecido, mas é para fazer o nome de Cristo conhecido. É por isso que João Batista declara: convém que ele cresça e eu diminua. Tudo aquilo que vai bater no meu nome, tudo aquilo que vai ser para enaltecer o meu nome, a minha vida, o meu eu, o meu ego, a minha obra deixou de ser obra de Deus. Aqui eu falo com homens e mulheres que talvez tenham buscado entender qual é o chamado de Deus para a sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida. A minha pergunta é: se você busca entender esse chamado, esse propósito, em primeiro lugar, qual é a sua motivação?
Qual é a sua motivação? Sabe quando eu descubro que a motivação ela está errada? Quando eu não tenho reconhecimento, eu fico chateado. Porque ninguém me reconhece. Já ouviu isso? Porque ninguém me reconhece. Eu faço, ninguém me reconhece. Porque ninguém agradece o que eu faço. Se você está buscando com todo o amor e carinho, ouça isso, né? Se você está buscando reconhecimento, você está buscando galardão. Se você está buscando reconhecimento, você está buscando o seu nome mais famoso, como o de Nimrod. E o que Deus fez quando Nimrod começa a construir a torre junto com aquele povo? Ele desce e diz, vamos parar com essa obra. Porque não estava partindo do céu para a terra, estava partindo da terra para o... Quem está sendo glorificado por aquilo que eu e você estamos fazendo? Qual é a motivação? Precisamos entender que o chamado ele vai partir de Deus. Se não vier de Deus, não é chamado. Qual é a motivação? Nós somos chamados, como eu falei para vocês, são 3 níveis. Fomos chamados para ser salvos, fomos chamados para ser santos e fomos chamados para fazer algo. E não para ser o centro. Pastor, mas Paulo diz... Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele só está dizendo, eu só estou repetindo o comportamento dele. Cristo continua sendo exemplo. Você pode dizer um glória a Deus por isso? O propósito de Babel era um portal para o céu, mas que não levava para Deus, levava para as pessoas. Qual foi o resultado de Babel? Se você gosta de anotar, anota lá. 3 resultados desastrosos de um chamado que parte da terra para o céu e não parte do céu para a terra. Número 1, confusão. Toda vez, Elton, que um chamado partir da terra para o céu, onde não foi Deus, o que é um chamado? Dodô! Saiu daqui. E não saiu de lá. Eu estou chamando. Fica claro isso para você? Se a obra é de Deus... Se a missão foi dada por Deus, quem tem que chamar? E esse chamado vem da terra ou vem do céu? Do céu. O que nós vemos algumas pessoas não querendo viver o processo. Então elas querem burlar o processo e ele fala, eu me unjo. Ele quer burlar o processo, ele quer fazer do jeito dele. E não tem como burlar o processo. Depois nós vamos entrar um pouquinho no que vem do céu para a terra. E quais são os resultados? Vamos lá então. Primeiro, confusão. O próprio nome é Babel, a confusão da língua, a confusão da fala. Onde começa da terra para o céu, ali vai ter confusão, ali vai ter problema, ali vai dar algo errado. Quando eu faço uma coisa que eu não estou esperando em Deus, estou tentando fazer do meu jeito, da minha forma, e não quero me submeter àquilo que Deus colocou no meu caminho, isso vai dar problema. Por que nós vemos, Dani, algumas coisas que se dizem, Will, em nome de Deus e não dando continuidade? O negócio vira uma confusão, vira uma guerra, vira uma bagunça. Porque é Babel, partiu da terra. Segundo resultado negativo que nós encontramos nessa obra que começa da terra para o céu, a perda da comunicação. Deus trouxe confusão para quê? Porque eles perdessem a comunicação. Porque onde tem perda de comunicação não há construção, a construção parou. Se o processo começou a perder comunicação, se não existe mais esse relacionamento onde se troca a informação, onde se deixa clareza, isso vai dar ruim. E deixa eu abrir um parênteses agora, não só dentro de uma questão ministerial, Edna, mas deixa eu trazer isso para dentro de uma casa. Uma casa onde não se tem comunicação, ali também não tem construção. Um casamento que não tem comunicação, ali não tem construção. Uma empresa que não tem comunicação, ali não tem construção. Alguns casais odeiam a DR, discutir relacionamento. Temos que fazer até o sinal da cruz. E por ausência de comunicação do relacionamento, o que acontece, Esther? Crises, divórcios. Alguns pais só dão conta que os seus filhos se perderam nas más amizades, na própria identidade, nas drogas. Por quê? Porque eles não param para conversar. Não tem comunicação. Onde não tem comunicação, não tem construção. Tem muito pai reclamando do filho não parar em casa, mas quantas vezes você para conversar com ele? Talvez a única conversa que alguns pais têm com os filhos é só na hora de brigar, só na hora de cobrar, só na hora de discutir.
Talvez a única conversa que alguns maridos têm com a esposa é só na hora do namoro. Daí não dá muita conversa, né? E aí não sabe por que as coisas não estão acontecendo. Terceiro resultado negativo de uma obra que começa na terra e vai para o céu e deveria ser invertido, a perda da unidade. Onde não tem unidade não há resultados. Onde começa a ter confusão, ali vai perder a comunicação. E onde se perde a comunicação, se perde a unidade. Agora, o que eu acho interessante é que quem traz todo esse processo negativo foi o próprio Deus. Ele desce à terra, e aqui nós vemos a Trindade, que ele diz: façamos aqui uma confusão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele falou: o que eles estão fazendo? A motivação está errada, mas vai dar certo. Do jeito que eles estão fazendo vai dar ruim. Ele falou: nós vamos ter que confundir esse povo. Se não confundir esse povo, vai dar ruim. E ali eles precisam então ter essa confusão na língua, na comunicação, para perder a unidade, e a obra para. Você está entendendo o processo? Agora, o problema é que algumas pessoas, elas não estão vivendo o que Deus tem para as suas vidas, e não é Deus que está trazendo a confusão, é o diabo que está trazendo a confusão, e ele não está entendendo. Tudo aquilo que partir do meu coração para lá e não de lá para cá, tudo aqui, e eu chamar isso de obra de Deus, chamar isso de chamado de Deus, vai dar ruim. Agora, pastor, como é que Deus chama então? Se nós formos pegar as escrituras sagradas, por exemplo, o chamado de Abraão, abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 12, por gentileza. E o Senhor disse a Abraão. Quem falou? Aqui é o chamado de Abraão, todos concordam comigo? Peguei o mais clássico. Quem chamou Abraão? O chamado veio da terra para o céu ou do céu para a terra? Pastor, como eu posso entender o meu chamado? Tem que vir de Deus. Se você está andando, está fazendo, desenvolvendo obras que foram ativadas por homens, tem um problema sério com isso. O teu chamado tem que vir de Deus. Pastor, mas Deus vai falar comigo como Ele falou com Abraão? Sim. Pelo menos para mim e de toda a grande maioria dos homens de Deus que eu conheço, partiu de Deus. Se você só está ouvindo o chamado de pessoas e não tem essa convicção plena dos céus, tem alguma coisa errada com isso. O Senhor disse a Abraão: deixa e vem. Agora vai comigo no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. Nós vamos encontrar mais um chamado. Um homem covarde, amedrontado, escondido. E a Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. E Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. E o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você, guerreiro. E aqui nós vemos o chamado de Gideão. Veio da terra ou veio do céu? Do céu. O chamado, ele sempre vai partir do céu. Vai comigo agora em 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. E o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. De quem que ele está falando? Quem chamou, foi o homem ou foi Deus? Fala comigo, o chamado vem de Deus. Semana passada nós lemos a história de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1, diz que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Verso 6, então eu ouvi a voz, depois dele ser seus lábios purificados, ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem chamou? Todo chamado que parte da terra para o céu não vem de Deus, vai dar confusão. Agora, todo chamado que parte do céu para a terra tem propósito. Deus vai sustentar. Posso ouvir um amém sobre isso? E o chamado de Eliseu? Capítulo 7 de 1 Reis. Deus diz para Elias, que estava pedindo a morte. Falou: para aí. Vai até Eliseu, filho de Safate, e unge-o como profeta em teu lugar. Ele deu direção para mais 3 unções ali de reis. Mas ele não ouviu nenhuma das 3, ele foi só aquele que iria substituir. Ele estava cansado e falou: quero aposentar. Para aposentar ele falou: preciso ter um outro no meu lugar. E a Bíblia diz que ele encontra Eliseu arando a terra. Então ele
passa o manto sobre a cabeça de Eliseu. E aquilo foi tão poderoso, algo sobrenatural acontece. Ou seja, ele tinha uma direção de Deus e essa direção ele manifestou. O chamado, quando ele vem de Deus, você vai saber que vem de Deus. Não são homens que vão dizer, mas o próprio Deus vai manifestar. Não é a sua alma, não é o seu querer, não é a vontade de você ser ovacionado, aplaudido. É aquilo que vem dos céus, porque aquilo que eu e você quisermos fazer partir da terra, nós vamos ter que sustentar, mas aquilo que vem de Deus, quem vai sustentar é o próprio Senhor. Às vezes nós olhamos algumas obras que se dizem de Deus, nós falamos, mas por que não vai? Por que não dá certo? Por que não rompe? Porque não veio de Deus. Porque tudo aquilo que vem de Deus tem a vida de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus e tem a vida de Deus, Deus vai dar o crescimento. Posso ouvir um amém? Agora, se o negócio vive com confusão, se o negócio vive sem unidade, se não existe comunicação, não tem clareza, aquilo partiu dos homens. Quando nós olhamos a vida de Abraão, Abraão cometeu erros? Cometeu. Mentiu, que Sara era sua irmã, não era sua esposa. Porém, como foi Deus que o chamou, por mais que ele tenha vivido a consequência dos seus erros, ele cumpriu o propósito ao qual ele foi chamado. Davi cometeu erros? Sim. Ele comete o adultério com Betsebá, mata o marido dela para esconder uma gravidez. Errou, viveu as consequências disso, sim. A espada nunca se apartou da sua casa, a imoralidade fez parte da sua família, mas ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi chamado? Porque o que vem do céu, por mais que eu e você possamos falhar, se veio de Deus e nós estivermos dispostos a consertar, Deus vai sustentar. Eu acho muito interessante o chamado de Gideão, um homem covarde. Deus fala assim, não, eu te levantei. Porque tinha uma identidade dele no céu. O anjo não chama ele de homem valente só para dar uma motivada num cara que literalmente, visivelmente estava acovardado, mas porque essa era a identidade de Deus para ele. Deus diz assim, vá, você vai derrotar os midianitas. Ele falou, como posso fazer isso? Deus começa esse processo para trabalhar no chamado e na sua identidade, chamado primeiro nele. Ele falou, antes de você tirar o povo de Israel, a nação toda que estava corrompida com a idolatria, ele falou, tira a idolatria de dentro da tua casa. E ele vai e derruba o poste ídolo dentro da casa dele. Deus falou, agora você vai começar pela nação. Só que o problema é que tinha uma multidão de pessoas que não foram chamados para aquilo. Então Deus começa a fazer um pente fino, até levar Gideão com apenas algumas centenas de homens para aquela guerra. Por quê? Porque quando Deus te chama, Ele não só te sustenta, mas quando Deus te chama, Ele age com o sobrenatural sobre a sua vida. Às vezes olhamos a história de Eliseu e dizemos assim, como Eliseu foi ousado. Quando ele está seguindo Elias e Elias diz, fica na cidade, ele não fica, e vai para a próxima, fica na cidade, ele não fica. Então Elias pergunta para ele, o que você quer de mim? Ele diz, eu quero unção dobrada. Por que ele faz esse pedido? Porque ele sabia o que tinha acontecido com ele. Pessoas que dizem que têm chamado, mas estão perdidas. Pessoas que dizem que têm chamado, mas não sabem para onde vão. Pessoas que dizem que têm chamado, mas estão acomodadas. A minha pergunta é, será que ela tem um chamado de fato ou ela se perdeu do seu chamado? Eliseu sabia para onde ele iria. Mas número 1, não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida. Número 2, não queira definir algo na sua vida que não foi Deus que definiu. Talvez você pode até ser um Nimrod, construir coisas grandes que vão desabar no meio do caminho. Tem situações que às vezes nós estamos achando que Deus, que são os homens que estão nos boicotando ou que Deus esqueceu de nós. Não está acontecendo porque estão puxando o meu tapete, porque os homens não me veem, porque eles não me reconhecem, porque eles não abrem a porta. Ei, se não chegou a fase de você fazer a obra, não são homens. Não chegou o tempo de Deus ainda. Davi era o mais improvável. Quando Samuel chegou na casa de Davi, e Jessé apresentou o filho mais velho, Samuel olhou e falou, é esse? Olha o tamanho dele. Cara guerreiro. E Deus disse o que para Samuel? Você vê a aparência, eu vejo o... Davi era improvável. O mais velho tinha habilidade. Davi tinha o coração.
E quanto tempo levou para que Davi, depois de ungido, aí nós estamos falando de unção, depois de ungido Gabriel, ele fosse assumir de fato o trono em Israel? Já parou para fazer essa conta? 17 anos no total. 17 anos. E a gente diz assim, está demorando. Não é uma questão de demora, é uma questão do tempo certo de Deus. Quando o inferno entende que ele não vai conseguir parar você, ele só vai tentar fazer você adiantar o tempo. Fazendo o tempo errado. Porque se você adiantar o tempo, você compromete o processo. Tudo que nós vemos em grandes homens e mulheres de Deus, pastor Leandro, que aos nossos olhos parece até que demorou. Imagine o cara sendo perseguido 17 anos. Chegou uma hora que ele fugiu para a terra dos filisteus. Ele falou, vou me aliar com o inimigo, porque o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Ele estava desesperado para fazer aquilo. Ele já não estava suportando mais, mas tudo aquilo fazia parte do processo de Deus. Porque quando nós fazemos o chamado partindo do nosso coração, mais uma vez eu vou dizer, nós vamos viver confusão. Mas quando vivemos o chamado partindo do coração de Deus, nós vamos viver o plano de Deus.